Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre expressões algébricas. A gente vai abordar a definição, classificação, realizar algumas operações algébricas e, por último e mais importante, falar um pouquinho da faturação algébrica. Para não ficar tão longo, agora numa primeira parte a gente vai abordar até operações algébricas e numa segunda parte a gente vai abordar um pouquinho da faturação algébrica, beleza? Bom, e o que são as expressões algébricas? As expressões algébricas elas podem ser entendidas como expressões que contenham letras e números. Bom, o que são essas letras e o que são esses números? As partes que têm letras a gente chama de parte literal e as partes que contêm número a gente chama de parte numérica. E essas letras elas podem representar tanto uma incógnita como uma variável de uma determinada equação ou de uma função. E qual que é a diferença aí da incógnita e da variável? Bom, a incógnita é um valor que a gente está procurando saber qual que é. Ele é um valor fixo, ele é um valor que quando a gente colocar na nossa expressão, ele vai satisfazer aí todas as nossas restrições. Agora, a variável, como o próprio nome já diz, é um valor que vai variando e vai me devolver outro valor. Por exemplo, quando a gente está analisando funções, a gente tem uma função em relação a x e toda vez que a gente muda o x, toda vez que a gente varia o x, por exemplo, a gente obtém um y diferente, ok? E os números nas expressões algébricas, eles são os coeficientes que multiplicam as letras, ok? Então, se não tem nenhum coeficiente, a gente entende que o coeficiente que está multiplicando é o 1, ou seja, a gente omite quando esse coeficiente aí é o número 1, ok? Aqui a gente tem algumas expressões algébricas para vocês entenderem o que a gente está falando. Então, aqui eu tenho a parte numérica, e aqui eu tenho a parte literal, ok? Bom, quais são as classificações das expressões algébricas? A gente tem a classificação de monômio e a classificação de polinômio. O que difere um monômio de um polinômio? Bom, quando a gente tem um monômio, a única operação que acontece entre as letras e os números é a multiplicação, ok? Então, não importa o tanto de parte literal que a gente tem, não importa o número de incógnitas. Veja que aqui eu tenho 8 vezes x vezes y, ou seja, eu tenho duas incógnitas. Aqui eu tenho 32x, e aqui embaixo eu tenho 16x ao quadrado, y ao cubo, z. Percebam que não importa, como eu falei para vocês, o tanto de incógnitas, mas o que importa é que neste caso aqui, a única coisa que está acontecendo entre os números e as letras é uma multiplicação, ok? Já nos polinômios, a gente tem aí a adição ou a subtração entre vários monômios. Vejam que o prefixo poli vem de vários, ou seja, vários monômios. Então, aqui, por exemplo, eu tenho 8xy mais 14x ao quadrado y. Então, aqui eu tenho já uma operação diferente. Essa operação é a operação de adição. Aqui mais embaixo eu tenho 32x menos 16xy. Então, quando a gente tem uma operação que é diferente da multiplicação, eu posso considerar que a minha expressão é um polinômio, ok? Bom, vamos falar um pouquinho como que a gente pode fazer a adição e a subtração de polinômios. Minha recomendação para vocês é que primeiro vocês reescrevam os termos semelhantes, colocando-os lado a lado, ou seja, próximos, e posteriormente fazer a operação. Vamos ver primeiro como que a gente pode fazer isso com os monômios. É importante lembrar que a gente vai fazer a operação, seja ela a soma ou a subtração, da parte numérica com a parte numérica e da parte literal com a parte literal, beleza? Então, vamos aqui para esse primeiro exemplo numérico, que é assim: 5xy ao quadrado mais 20xy ao quadrado nos resulta em quanto? Bom, o primeiro passo que a gente tem que fazer é analisar a minha parte aqui literal, ou seja,
a parte que tem as letrinhas, ok? Olhando esse primeiro exemplo, eu percebo que a minha parte literal dessa primeira parcela da minha equação é idêntica a essa parte literal da minha segunda parcela. Ou seja, aqui eu tenho xy ao quadrado e aqui eu tenho xy ao quadrado. Portanto, quando eu tenho aí uma soma ou uma subtração onde a parte literal é igual, eu posso apenas efetuar a operação com a parte numérica. Então, aqui, 5 mais 20 nos resulta em 25. 25 o quê? 25xy ao quadrado, ok? Aqui embaixo, novamente, eu tenho que aqui a parte literal das duas parcelas é idêntica, portanto, eu posso apenas efetuar a operação com a parte numérica. Então, 5 menos 20 nos resulta aqui em menos 15xy ao quadrado, beleza? É bem facinho, né, quando é assim. Mas vamos ver esse outro exemplo aqui, ó. Eu tenho 12xy mais 12xy ao quadrado. Então, percebam que a nossa parte literal, nesse caso, ela é diferente nas duas parcelas da minha soma. Então, o que a gente pode fazer? Nesse caso, a gente pode apenas escrever essa expressão de uma forma mais simples, de uma forma que seja simplificada. Então, olhando aqui para essa expressão, eu percebo que eu tenho um fator comum, ou seja, um fator que se repete nas duas parcelas da minha expressão. E qual é esse fator comum? Qual é esse fator que se repete? Bom, olhando aqui tanto na primeira quanto na segunda parcela, eu tenho o número 12, ou seja, o 12 é comum às duas expressões. Então, eu vou colocar ele em evidência. Aqui. Olhando aqui para a parte literal, eu tenho que o x aparece tanto nessa primeira parcela como nessa segunda parcela. Então, eu vou colocar ele em evidência também. Agora, vejam bem, eu tenho eu tenho a parte literal aqui, o y, e tenho aqui nessa segunda parte o y ao quadrado. Então, a gente pode dizer que a gente tem realmente o y como um fator comum, só que o grau dele é diferente. Enquanto aqui eu tenho y ao quadrado, aqui eu tenho y à primeira. Então, toda vez que a gente chegar num caso desses, o que a gente faz? A gente coloca em evidência a incógnita que tenha um menor grau, ou seja, nesse caso aqui, eu tenho y elevado à primeira e y elevado ao quadrado. Portanto, eu vou colocar em evidência y elevado à primeira, que tem um menor grau entre esses dois, ok? Feito isso, a gente tem que pensar, bom, esse fator comum aqui, multiplicado por quem, vai me retornar a mesma expressão que eu tenho aqui na esquerda. Então, para fazer isso, o que a gente faz? A gente vai pegar cada parcela da minha expressão aqui e dividir pelo termo comum, ok? Então, aqui, 12xy dividido por 12xy me resulta em 1. Um número dividido por ele mesmo sempre vai nos resultar 1, ok? Agora, eu tenho aqui mais 12xy ao quadrado dividido por 12xy. A gente tem aí em comum o 12, o x e o y. Portanto, a gente pode simplificar. Agora, y ao quadrado dividido por y nos resulta em y, ok? E está aqui. Então, de um modo geral, vou escrever aqui para vocês. Então, eu tenho aqui, ó, 12x y ao quadrado dividido por 12x y. O que eu faço? Simplifico esse 12 com esse 12, esse x com esse x, e aqui a gente lembra da propriedade de potenciação que a gente falou na aula passada.
quando a gente tem a divisão aqui, bases iguais e expoentes diferentes, a gente faz o quê? A gente mantém a base e subtrai os expoentes. Então, aqui, 2 menos 1 me resulta aqui em 1. E y elevado a 1 a gente escreve só como y, ok? Que é esse y que está aqui. Então, percebam que quando a gente tem aí a parte literal diferente, o máximo que a gente consegue fazer é escrever essa adição, essa subtração, de uma forma mais simplificada, ok? Aqui embaixo eu coloquei o mesmo exemplo, com os mesmos números e a mesma parte literal, apenas mudando aqui a operação que está sendo feita para vocês tomarem cuidado, ok? Aqui eu tenho uma soma e aqui eu tenho uma subtração. Então, a gente vai carregar o sinal, beleza? Então, perceba que a gente só consegue somar ou subtrair monômios que são semelhantes, como eu já tinha falado para vocês. Bom, agora vamos analisar aí a adição e a subtração de polinômios. Então, percebam que aqui eu tenho um polinômio, que está entre parênteses, que é 3x ao cubo mais 2x ao quadrado mais x mais 1, somado com outro polinômio. E esse polinômio é x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 15x menos 1. Bom, lembra que eu falei para vocês de reagrupar e colocar quem é semelhante próximo? O que eu quero dizer com isso? Quem é semelhante é quem tem o mesmo grau no expoente, ok? Então, aqui eu coloquei 3x ao cubo mais x ao cubo, ok? E aqui, 2x ao quadrado mais 4x ao quadrado. Aqui, x menos 15x. E aqui, 1 mais com menos, menos. Então, 1 menos 1. Aqui já vai zerar, né? Então, a gente já desconsidera. Então, o que eu quero falar para vocês? Lembra que a gente só soma e subtrai monômios que tenham a mesma parte literal. Então, se aqui está x ao cubo e aqui x ao cubo, eu posso efetuar a operação entre a parte numérica. Então, 3x ao cubo mais x ao cubo nos resulta em 4x ao cubo, ok? Agora, olhando aqui, a 2x ao quadrado mais 4x ao quadrado, como ambos estão ao quadrado, eu posso efetuar a soma. Então, 2 mais 4 nos resulta aí em 6. 6 o quê? 6x ao quadrado. E aqui, mais x menos 15x nos resulta aí em menos 14x. Então, tomem cuidado. Quando a gente tem aí um polinômio, minha sugestão para vocês é que vocês escrevam os termos semelhantes, ou seja, os monômios que têm a mesma parte literal, próximos um dos outros, para depois, então, realizar a operação. Não vai somar coisa que está ao cubo com coisa que está ao quadrado e não vai dar certo, ok? Então, aqui embaixo eu tenho um outro exemplo para vocês, que é um exemplo de subtração. Então, quando a gente tem uma subtração, o que acontece? Vai acontecer exatamente a mesma coisa que aconteceu ali em cima, só que a gente tem que tomar cuidado com o sinal, porque esse sinal aqui, ele vai se distribuir para todos os componentes da minha expressão que está aqui entre parênteses. Então, eu tenho aqui o polinômio 15y ao cubo mais 2x ao quadrado mais 5xy menos esse polinômio aqui todo, que é 6y ao cubo menos 4x ao quadrado mais xy, ok? Então, aqui, de novo, reescrevendo os termos que tem a parte literal próximos uns dos outros, eu tenho aqui 15y ao cubo menos 6y ao cubo. Aqui, 2x ao quadrado. Esse menos com esse menos vai me resultar em mais. Então, 2x ao quadrado mais 4x ao quadrado. E aqui, 5xy menos com mais dá menos,
menos xy. Então, a gente efetua aí as operações entre as partes numéricas. Então, 15 menos 6 nos resulta em 9. 9 o quê? 9y ao cubo. 2 mais 4 nos resulta em 6. 6 o quê? 6x ao quadrado. E 5 menos 1 nos resulta aí em 4 positivo, né? Ops. Em 4xy. Então, percebam novamente, vocês só podem fazer a operação quando os monômios têm as partes literais idênticas, ok? De novo, não vai somar e não vai subtrair. É alguma coisa que está ao cubo com alguma coisa que está ao quadrado, que não vai dar certo, ok? Bom, vamos falar um pouquinho agora da multiplicação e da divisão de polinômios. Na multiplicação, a gente não tem a necessidade que os polinômios sejam semelhantes, ou seja, eu não preciso que a parte literal deles seja igual, tá bom? E para fazer aí tanto a multiplicação quanto a divisão, a gente vai aplicar a propriedade comutativa dos polinômios. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse polinômio, esse monômio, desculpa, 3xy ao quadrado multiplicado por 4xy. Então, percebam que a parte literal aqui é diferente. Mas como eu tenho uma multiplicação, eu não tenho necessidade de que elas sejam iguais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a parte numérica com a parte numérica e a parte literal com a parte literal, beleza? Então, aqui, utilizando da propriedade comutativa, eu tenho que 3 vezes 4 me resulta em 12. Agora, eu vou para a parte literal. X vezes x me resulta em x ao quadrado. E y ao quadrado vezes y me resulta em y ao cubo. Portanto, 3xy ao quadrado vezes 4xy é igual a 12x ao quadrado y ao cubo. Beleza? Então, aqui mais um exemplo. 3x vezes 5y. De novo, coloquei um exemplo para vocês, no qual a parte literal é diferente uma da outra. Não há nenhuma simplificação que a gente possa fazer nesse caso. Então, multiplicando a parte numérica com a parte numérica, a gente tem 3 vezes 5, que nos resulta em 15, e x vezes y, que é x vezes y mesmo. Não tem como simplificar isso. Agora aqui, nesse outro exemplo, 12x vezes 2x ao cubo. Dessa vez eu tenho aqui a parte literal, que tem a incógnita semelhante, um pouco semelhante, né, que no caso é x. Então, aqui, 12 vezes 2 nos resulta em 24, e x vezes x ao cubo. Lembrar para vocês a propriedade que a gente viu aí em potenciação, quando a gente tem uma multiplicação no qual a gente tem a mesma base, a gente mantém a base e somos os expoentes. Então, x vezes x ao cubo é x à quarta, ok? Bom, a multiplicação de polinômios, a gente vai usar aí o chuveirinho, lembra? Então, eu tenho esse polinômio aqui, 2x ao quadrado mais 4x multiplicado por 2xy mais 2x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar aí a propriedade do chuveirinho, né? Então, 2x ao quadrado vezes 2xy vai me resultar aí em 4x ao cubo y, beleza? 2 que multiplica 2, 4. X ao quadrado vezes x, x ao cubo. E aqui, como a gente não tem nada, 1 vezes y, y. Agora, multiplicando novamente o primeiro termo pelo segundo termo da segunda parcela, a gente obtém que 2x ao quadrado vezes 2x nos resulta aí em 4x ao cubo. De novo, a parte numérica com a parte numérica e a parte literal com a parte literal. Então, 2 vezes 2, 4, x ao quadrado vezes x, x ao cubo. Agora aqui, multiplicando a segunda parcela
pela primeira parcela da nossa segunda parte aí, a gente tem que 4x que multiplica 2xy é igual a 8x ao quadrado y. Então, novamente, a parte numérica como a parte numérica, então 4 vezes 2, 8, x vezes x, x ao quadrado, e o y a gente copia. E aqui, 4x vezes 2x nos resulta aí em 8x ao quadrado, beleza? Então, para multiplicação de polinômios, a gente vai utilizar da propriedade aí do chuveirinho. E eu coloquei um exemplo aqui para vocês de novo, que eu tenho uma subtração. Então, tomem cuidado com a regra de sinais. Ela vai seguir a gente agora em todos os caminhos que a gente for, então é importante saber trabalhar com isso. Então, de novo, aqui, eu tenho o polinômio 3xy menos 1 multiplicado pelo polinômio 2xy menos x. O que a gente vai fazer? Vai aplicar o chuveirinho. Então, 3xy multiplicado por 2xy vai me resultar em 6x ao quadrado e y ao quadrado. Então, 3 vezes 2, 6, x vezes x, x ao quadrado, e y vezes y, y ao quadrado. Agora, 3xy multiplicado por menos x, então, quando eu tenho aqui na multiplicação uma coisa positiva, um fator positivo, multiplicado por um fator negativo, então lembra que mais com menos na multiplicação é menos, portanto, eu copio o sinalzinho aqui de menos e efetuo a minha operação. Então, 3xy vezes menos x vai me resultar em 3x ao quadrado vezes y, ok? Agora, para a segunda parcela, a gente tem menos 1, que multiplica 2xy. Então, de novo, menos com mais, nos resulta em menos. E uma vez um número vezes uma vez um número é o próprio número, ok? E agora, menos 1 vezes menos x, menos com menos dá mais. Então, 1 vezes x nos resulta no próprio x, beleza? Então, essa é a multiplicação de polinômios. Vamos falar um pouquinho da divisão de monômios e logo após da divisão de polinômios. Eu prefiro, para mim é mais fácil, escrever a divisão na forma fracionária, porque isso me ajuda a entender o que está acontecendo melhor com a parte literal e com a parte numérica dessa minha operação. Então, aqui eu tenho um monômio 8x ao cubo y dividido por 2x. Então, escrevendo essa divisão aqui na forma fracionária, eu vou dividir a parte numérica com a parte numérica e a parte literal com a parte literal. Então, aqui, 8 dividido por 2 nos resulta em 4. X ao cubo dividido por x nos resulta em x ao quadrado. E y dividido por 1 nos resulta em y, ok? Então, bem simples, né? A gente vai dividir a parte numérica com a parte numérica e a parte literal com a parte literal, ok? Aqui, como no caso, eu tenho o x no denominador, eu posso dividir esse x ao cubo aqui por x. Então, eu vou manter a base e subtrair os expoentes, ok? Que nem escrevi aqui para vocês a passagem mais simplificada ainda. X ao cubo menos 1 é x ao quadrado, ok? E aqui o y, como não tem nenhum fator comum ao y embaixo, a gente divide por 1, ou seja, a gente mantém ele, ok? Bom, é isso. Então, vamos para a próxima? Bom, a divisão de polinômios é um pouquinho mais complicada e a gente tem 3 tipos de divisão de polinômios. A gente tem a divisão de um polinômio por um número real, a divisão de um polinômio por um monômio e a divisão de um polinômio por outro polinômio, ok? Então, vamos para a parte mais easy,
mais levinha, que é a divisão do polinômio por um número real. Então, aqui eu tenho o polinômio 4x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 2, dividido por 2. Então, a única coisa que a gente vai fazer, de novo, gosto de escrever na forma fracionária, porque facilita a minha vida. Então, quando a gente tem a divisão de um polinômio por um número real, a gente só vai fazer a divisão entre as partes numéricas do nosso polinômio. Então, aqui, 4x ao cubo dividido por 2 vai me resultar em 2x ao cubo. Aqui, menos 4x ao quadrado dividido por 2 vai me resultar em menos 2x ao quadrado. E aqui, 2 dividido por 2 vai me resultar em 1, ok? Então, é bem tranquilo, né? Bem facinho. Então, a gente só vai fazer a operação com a parte numérica. Na divisão de um polinômio por um monômio, novamente, eu gosto de escrever a divisão na forma fracionária. Então, aqui eu tenho um polinômio 4x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 2 dividido por 2x. Então, novamente, escrevendo aqui na forma fracionária, eu vou efetuar aí a operação para cada fator do meu polinômio. Então, 4x ao cubo dividido para 2x vai me resultar aí em 2x ao quadrado. Aqui, 4 dividido por 2 dá 2. X ao cubo dividido por x me dá x ao quadrado. Aqui, menos 4x ao quadrado dividido por 2x, eu tenho 4 dividido por 2 me dá 2. X ao quadrado dividido por x me dá x. E aqui, mais 2 dividido por 2x. Então, aqui eu tenho 2 dividido por 2 me dá 1. Como eu não tenho x aqui, eu não tenho como simplificar. Então, vai ficar 1 sobre x. Ou seja, era a mesma coisa que se eu apenas simplificasse a parte numérica, ok? Então, 4x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 2 dividido por 2x vai me resultar aqui em 2x ao quadrado menos 2x menos 1 sobre x. Agora, percebam, eu só fiz essa operação, eu só dividi cada parcela aqui do meu polinômio, porque todas as partes do meu polinômio está sendo dividida no mesmo denominador, que é o monômio. Então, eu posso fazer essa separação para enxergar melhor o que está acontecendo se você não consegue fazer logo de cara, ok? Agora, vamos para a parte mais chatinha, que é a divisão de um polinômio por outro polinômio. Existe mais de um método, mas aqui eu vou explicar para vocês o método da chave. Para fim prático, o Enem ele costuma não cobrar muito esse tipo de tema. Mas agora quem vai testar aí alguns outros vestibulares, como o FUVEST, Unicamp, Unesp, tem uma probabilidade maior de cair esse tipo de conta, ok? Então, eu tenho aqui o polinômio 12x ao cubo menos 4x mais 9, dividido por 2x ao quadrado mais x mais 3. Então, percebam que eu tenho um polinômio no meu numerador e um polinômio no meu denominador. Agora, percebam que eu falei para vocês que o meu polinômio do meu numerador era 12x ao cubo menos 4x mais 9. Só que quando a gente for realizar o método da chave, a gente precisa que todos os meus graus estejam acompanhados aí por um coeficiente numérico. O que eu quero dizer para vocês? Se eu não tenho nada que multiplica x ao quadrado, eu posso escrever 0 que multiplica x ao quadrado, certo? Porque 0 vezes qualquer coisa nos resulta em 0. Então, quando a gente for fazer esse método de divisão, a gente precisa escrever o meu polinômio de maneira que os expoentes da minha parte numérica seja aí de uma ordem decrescente. Então, aqui eu tenho x ao cubo, aqui eu tenho x ao quadrado, aqui eu tenho x à primeira e aqui eu tenho x elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 dá 1, né? Então, se vocês tiverem aí um polinômio que esteja incompleto, ou seja, que nem é o nosso caso, que do x ao cubo ia direto para o 4x,
para o menos 4x, vocês inserem aí mais um fatorzinho que ele é multiplicado por zero, ok? Bom, umas considerações a serem feitas. Neste caso, a gente consegue dividir esse polinômio porque o grau do meu numerador, ou seja, aqui eu tenho x ao cubo, é menor que o grau do meu denominador, que aqui eu tenho 2x ao quadrado, beleza? Então, essas são algumas considerações a serem realizadas para a divisão do método de um polinômio por um polinômio pelo método da chave. Então, vamos lá? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é zerar esse carinha aqui. Então, a gente pensa, 12x ao cubo dividido para 2x ao quadrado me resulta em qual número? Me resulta aí em 6x. 12 dividido por 2 dá 6. X ao cubo dividido por 2, ou dividido por x ao quadrado, me dá x. Então, eu vou pegar esse carinha aqui, que eu encontrei, vou multiplicar por todo mundo que está aqui em cima e vou jogar ele aqui embaixo com o sinal contrário. Então, vamos lá? Então, 2x ao quadrado vezes 6x vai me dar 12x ao cubo. A gente traz para cá com o sinal ao contrário. 6x que multiplica x vai me dar aí 6x ao quadrado. A gente traz aqui com o sinal contrário. E aqui, 6x que multiplica 3 vai me resultar em 18x, ok? Então, efetuando aqui agora essa conta, a gente já consegue zerar o primeiro fator, o primeiro carinha aqui. Então, 12x ao cubo menos 12x ao cubo dá zero. Aqui, 0x ao quadrado menos 6x ao quadrado me dá menos 6x ao quadrado. Continuando a continha. Menos 4x menos 18x me dá menos 22x. E aqui mais 9 mais 0, mais nada. E aqui vai me resultar em mais 9, ok? Agora, a gente olha para essa expressão e pensa, a gente consegue continuar dividindo este polinômio por este polinômio? Bom, a gente consegue, porque este grau aqui é idêntico a esse daqui. No entanto, a minha parte numérica é superior a essa parte numérica aqui, beleza? Então, de novo, a gente vai pensar 6x ao quadrado dividido para 2x ao quadrado vai me resultar em menos 3, né? Porque é menos 6x ao quadrado aqui. Então, novamente, a gente vai multiplicar todos esses números aqui por menos 3 e trazer para cá com o sinal ao contrário. Então, menos 3 vezes 2x ao quadrado vai me resultar em menos x ao quadrado. Levando para lá com o sinal ao contrário, eu tenho aqui mais 6x ao quadrado. Aqui, menos 3 que multiplica x, menos com mais dá menos, então menos 3x. Trago para cá com o sinal contrário, mais 3x. E aqui, menos com mais dá menos, 3 vezes 3, menos 9. Trago para cá com o sinal contrário, mais 9. Efetuando aqui essa operação, a gente vai ter menos 6x ao quadrado mais 6x ao quadrado, zero. Menos 22x mais 3x me dá menos 19. E 9 mais 9 me dá aí mais 18. Então, olhando agora para o nosso polinômio aqui, a gente já não consegue mais dividir ele por este polinômio que está aqui na chave, porque o grau dele é menor. Aqui eu tenho x elevado a 1 e aqui eu tenho x elevado ao quadrado. Então, o grau dele é menor que o grau do meu denominador, ok? Então, nesse método aqui, a gente consegue chegar nesta divisão, porém, a gente ainda tem um resto. E o resto é menos 19x mais 18, ok? Gente, eu vou parar por aqui, porque o vídeo já vai ficar bem longo. E na próxima aula a gente vai falar da parte mais importante dessa aula, a parte de fatoração algébrica, beleza?
que vai ter mais aplicações aí de uma forma geral, tanto nas atividades da apostila quanto nos vestibulares em geral, ok? Então, essa foi a nossa primeira parte. Até a próxima. Tchau, tchau.